Vamos ler a palavra de Deus. Vamos conversar um pouco a respeito do Salmo 23. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações através dessa palavra, para que nós possamos sair daqui radiantes na presença do Senhor, com o coração transbordante daquilo que é de Deus. Vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, no Salmo capítulo 23, versículos 1 até o versículo 4, para nós escutarmos a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos diz a palavra do Senhor, Salmo capítulo 23, é o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, e Tu me proteges e me diriges. Amém. Senhor, nós Te louvamos pela Tua graça, nós Te louvamos porque nós temos reconhecido o Teu poder soberano, Senhor. Sabemos, Pai, que o Teu controle está sobre as nossas vidas. E quando nós entregamos o nosso coração para Ti, coisas maravilhosas Tu fazes, ó Deus. E nessa noite, Pai, nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, trazendo o conforto que nós precisamos, meu Deus, trazendo, Pai, a força necessária para prosseguirmos nessa jornada em direção aos céus, para que nós possamos, ó Deus, enquanto aqui na terra, como forasteiro, passarmos como vencedores para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Quando nós queremos a vitória do Senhor, quando nós queremos vencer com Deus, quando nós queremos a alegria, o óleo do Espírito derramado sobre nossas cabeças, nós conseguimos. É possível. Quando nós desejamos ardentemente a palavra do Senhor, quando nós desejamos ardentemente o mover de Deus na nossa vida, nós vamos receber, porque a promessa de Deus, ela é fiel e se cumpre na vida daquele que é fiel. O que Deus exige de nós, irmãos, e isso está em toda a palavra, é que haja fidelidade em nosso coração. É impossível recebermos de Deus as bênçãos que Ele tem, a proteção que Ele tem para conosco, o cuidado, o zelo, a misericórdia, a sua proteção, se nós não entregarmos a Ele o controle da nossa vida, se nós não morrermos para nós mesmos, para que a vontade do Senhor sobressaia em nosso coração. Irmãos, esse é o princípio que nós não podemos perder de vista. Você pode fazer qualquer coisa sobre a face da terra. Você pode ir a todas as igrejas, as maiores igrejas. Você pode ouvir os maiores pregadores. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode ser dizimista, ofertante, mas se você não tiver um coração rendido, dobrado, cheio da graça, cheio do mover do Espírito de Deus, você não estará satisfazendo a vontade do Eterno. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, primeiro é que o nosso coração seja rendido a Ele, seja dobrado a Ele, porque a partir deste momento, sim, o Eterno virá e cumprirá a sua promessa em nossa vida. Se nós quisermos receber de Deus as promessas, se nós almejamos do Senhor as promessas, o primeiro passo é nos entregarmos a Ele, é falarmos para o Senhor: aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, aqui está o meu ser, habita em mim, habita dentro do meu ser. E quando nós falamos isso para Deus, evidentemente que nós estamos também oferecendo um coração preparado, um coração lavado, um coração purificado, um coração que esteja em condições de o Senhor habitá-lo. Precisamos, irmãos, entender esta verdade. E quando nós entendemos essa verdade, nós vamos correr cada dia com mais prazer, com mais alegria para os pés de Cristo e vivermos a sua vontade cada dia com mais satisfação, cada dia com mais alegria.
mas eu preciso fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é buscar o Senhor com todas as forças para a minha vida, é buscar Deus para o meu coração, é cada dia mais consagrar-me, é cada dia mais doar-me para Ele, é cada dia mais chamar e convidar para que o Eterno adentre, para que Ele faça morada, para que Ele seja meu companheiro, para que Ele seja meu ajudador, para que Ele seja aquele que carrega a minha vida nas suas próprias mãos. Assim precisa ser a nossa visão com relação a Deus. É assim que nós precisamos viver Deus, amados. E quando nós vamos para a palavra, vamos deparar com homens que experimentaram Deus de uma forma intensa nas suas vidas. Quantos exemplos nós encontramos na Bíblia? Encontramos o exemplo de Adão lá no Jardim do Éden, ainda no início. Lá no início de todas as coisas, deparamos com Adão, um homem que vivia com Deus, que andava com o Senhor, conversava com Deus, tinha o seu coração segundo Deus, era feito à imagem do Eterno. Aquele homem com certeza tinha alegria, uma alegria que era impossível demonstrar, uma alegria que era impossível descrever, irmãos, a alegria de conviver com o Todo-Poderoso. E quando nós vamos andando, nós vamos encontrar Abraão, depois nós vamos encontrar Davi, e é Davi que escreve o Salmo 23. E vamos deparar com Davi, um homem que viveu a presença do Senhor de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa, amados. E nós precisamos, queridos, nos espelharmos nessas pessoas, entendermos que eles não eram melhores do que nós. Nós temos um grande problema. O grande problema nosso é achar, por exemplo, que Davi era especial, que Abraão era especial, que Jacó era especial, que José do Egito era uma pessoa especial, que o apóstolo Paulo era um nível superior a nós, que Pedro era melhor do que nós. Enfim, nós temos a tendência a concluir que eles tinham comunhão com o Eterno porque eles eram mais especiais do que nós. Mas isso é um engano, amados. É um engano. O Eterno diz que Ele não tem filhos especiais. A mesma comunhão que Davi, por exemplo, teve com Deus, eu posso ter. Você que me ouve pode ter. É a mesma comunhão, é o mesmo Deus que amou Davi, é o Deus que nos ama. Muitas vezes o que falta a nós é a mesma dedicação que aqueles que estão na Bíblia tiveram para com o Senhor. Quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, um homem que abriu mão de todas as coisas, deixou tudo para trás, não quis nem saber da família, dos bens, deixou a sua cidade, a sua região e ouviu a voz de Deus e foi para um país estranho. Isso é submissão, isso é vida entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para Davi, vemos que foi um homem tirado lá do meio das ovelhas. A Bíblia diz que era um pastor de ovelhas, um jovem, um adolescente, um pastor de ovelhas. Mas o Senhor olhou para aquele homem e viu em Davi um jovem que tinha um coração sensível à sua voz, um coração rendido a Ele, entregue a Ele. E Davi foi chamado pelo Senhor. O Senhor foi lá e tirou aquele jovem, trouxe para a sua presença, o abençoou, moveu na vida dele, agiu de uma forma extraordinária na vida daquele homem. O que Davi tinha de especial, irmãos? Fé, comunhão com Deus, submissão ao Senhor, unidade com o Todo-Poderoso, confiança em Deus. Eram estas as qualidades de Davi. Um homem que se deixou mover pelo amor ao Senhor. Um amor que não reteu as suas ações. Um amor que não permitiu que ele ficasse parado. Um amor que o levou à frente. Um amor que o fez a pagar um preço para estar na presença do Todo-Poderoso. Estas são qualidades que nós precisamos cultivar na nossa vida. A partir do momento que nós abrirmos os nossos corações e falarmos para o Senhor, Deus, aqui está a minha vida, age em mim, Senhor. Mas é preciso ter coragem para fazer este convite para o Eterno, porque o Senhor pode mudar a tua vida da água para o vinho, como se diz por aí. Porque Deus pode mudar por completo a tua vida, pode virar a tua vida de ponta cabeça. Porque é o Senhor que vai dominar a nossa vida. É o Eterno que dominará a nossa existência, irmãos.
E quando nós olhamos para Davi, por exemplo, vemos isso acontecer. Davi era um jovem que estava lá no meio das ovelhas, o Senhor disse, não, eu quero é aquele que está no meio das ovelhas, vá à busca, porque você deve ungir é a Davi. Olha só como Deus mudou a vida de Davi, alguém que talvez não tinha a menor expectativa de ser rei, de ser uma pessoa reconhecida, mas o Senhor foi lá no meio da humildade e levantou aquele homem. Isso, irmão, serve para a gente. Porque nós somos aqui pessoas humildes. Nós que estamos aqui somos pessoas humildes. Muitas vezes você olha para alguém na televisão, você olha para um pastor famoso e você fala, eu nunca serei isso aí, nunca serei. Talvez não, porque o que tem de falso profeta por aí hoje não está aí inscrito. O que tem de falso profeta só está escrito na Bíblia, porque ela diz que nos últimos tempos se levantariam e estão levantados por aí. Mas, quando nós, irmãos, nos colocamos como Davi, o Senhor te levanta lá no seu cantinho humilde. Ele te levanta, Ele te coloca de pé. Ele diz, não, eu não quero o grande. Eu não quero aquele bonitão. Eu quero é você. Eu quero é você. Eu quero é você. E foi assim que o Senhor fez com Davi. Eu quero é aquele adolescente, eu quero aquele jovem. Eu quero é aquele. Não, olha só, tenho aqui filhos maiores, filhos sábios. Não, eu quero é aquele. Eu quero é o menor. E foi lá no meio das ovelhas, tirou aquele jovem do meio das ovelhas e o constituiu como rei. Mas o interessante, amados, e vale ressaltar, talvez a gente olhe para Davi e até afirme, poxa, Davi foi bem sucedido na vida. Mas ele teve que pagar um preço, irmãos, ele teve que pagar um preço muito grande. Porque Davi, ele foi tirado sim do meio das ovelhas, foi trazido para a presença do sacerdote, mas ele sofreu dificuldades extremas na sua jornada, na sua caminhada. A vida do rei Davi não foi fácil. A vida do jovem Davi não foi fácil. A vida do adulto Davi não foi fácil. E a vida do já ancião Davi também não foi fácil. Irmãos, a vida de Davi foi difícil. Nós temos a tendência em olhar para Davi e lembrarmos de Davi, aquele que escreveu o Salmo 23, aquele que foi rei, mas nem sempre nós paramos para olhar que ele foi perseguido, que ele sofreu perseguições terríveis, que ele teve problemas sérios com o pecado, que ele teve uma velhice também complicada. Mas, mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas, era um homem que tinha um coração sensível à voz do Senhor, que não deixou Deus, que não abandonou Deus, e todas as vezes que ele olhava para o Senhor, lembrava de Deus, clamava pela misericórdia do Eterno, o Eterno vinha sobre ele, Deus vinha sobre ele, o abençoava, o guardava, o alimentava, o fortalecia, irmãos. E ele pôde ter experiências profundas com o Senhor. Irmãos, vocês que aqui estão, não é tão difícil assim. O que nós precisamos é dedicar a nossa vida, é consagrar cada vez a nossa vida. Porque quando nós consagrarmos verdadeiramente a nossa vida para o Senhor, nós vamos experimentar o milagre de Deus na nossa existência. Nós vamos experimentar o milagre de Deus, amados, porque Deus vai te pegar, Deus vai te colocar de pé, e Deus vai te usar de uma forma tão grande, mas tão grande, que você há de olhar para si mesmo e não vai acreditar naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não vai acreditar, irmãos. Mas nós temos que fazer por onde, queridos? Temos que fazer por onde? E a igreja não é o suficiente. Andarmos aí de olho na televisão não é o suficiente. Lermos a Bíblia, apenas lermos a Bíblia, não é o suficiente. Nós temos que aliar todas essas coisas, a juntarmos tudo isso num pacote, o pacote da consagração. Eu tenho que consagrar a minha vida para o Senhor, eu tenho que doar a minha vida para Deus, eu tenho que falar para o Senhor, Deus, eu quero a tua presença, eu quero que tu hajas no meu coração, eu quero que tu venhas mover de uma forma intensa, poderosa na minha existência, mas eu tenho que fazer alguma coisa pelo Senhor, irmãos. Eu tenho que fazer alguma coisa, amados. Se nós ficarmos só parados e esperando acontecer, não vai acontecer, gente. Não vai. Não vai acontecer. Se eu ficar caminhando só para a igreja, não vai acontecer. Se eu ficar só lendo a Bíblia, não vai acontecer. Eu tenho que me entregar para Deus, amados.
E foi isso que Davi fez, irmãos. Ele se entregou por completo para Deus. Ele entregou a sua vida de uma forma tão grande para o Eterno que não sobrava tempo para ele mesmo. Quando ele estava totalmente envolto com o Senhor, a sua vida era voltada exclusivamente para o Mestre, exclusivamente para Jeová. E é isso que ele afirma de forma clara nas suas palavras. E no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, irmãos. Quando eu falo que alguma coisa é minha, entenda isso, eu falo, isso aqui é meu. Isso é meu, é propriedade minha. Propriedade. Se é meu, não é emprestado, é meu. Davi olhava para o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor. É meu, é meu. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que o Senhor era o seu pastor. Entenda isso, irmãos. Não era algo emprestado, que ele olhava assim meio com desconfiança. Não, ele tinha certeza que Deus era o seu pastor. E ele afirma: o Senhor é o meu pastor. Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa certeza, amados. A certeza de olhar para Deus e falar: Deus é o meu pastor, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Redentor, Deus é o meu Senhor. E quando nós declaramos isso e vivemos essa verdade, nada nos faltará. Nada nos faltará. E é isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, irmãos. A Bíblia diz no Novo Testamento que jamais vi um justo a mendigar o pão. Jamais. Porque o Eterno, ele vem sobre as nossas vidas quando nós reconhecemos o pastorado do Senhor. O Eterno vem sobre a nossa vida e nos sustenta em todas as áreas, nos dá tudo quanto nós precisamos. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos enche o coração, o Senhor nos dá alegria, povo dos céus. Alegria, irmãos. Há muitos crentes, amados, que são crentes que só a misericórdia de Deus. Há muitos crentes que vão para a igreja assim meio que arrastado, meio que puxado. Eu tenho que ir. Há muitos crentes que lêem a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Há muitos que fazem alguma coisa para Deus como se fosse a pior coisa. Sabe o que é isso, queridos? É porque ainda não se agarraram ao Senhor e ainda não declararam: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, irmãos. Porque quando nós declaramos isso, queridos, a Bíblia diz que nós recebemos do Senhor o Espírito, o Espírito, o Espírito. E aqueles que possuem o Espírito de Deus, esses têm prazer naquilo que é de Deus. Tem prazer naquilo que é de Deus. Estava observando dias atrás que tem tantas pessoas que têm prazer no Flamengo, não é? Pessoas que têm prazer no Flamengo, compra a camisa, anda a bandeirinha, com aquela bandeirinha pendurada, balançando, aquela coisa toda. Quando o Flamengo faz um gol, grita, aquela coisa toda. Mas não tem prazer no Senhor, não tem o mesmo prazer. A alegria com o Flamengo, a alegria com o futebol, a alegria com essas coisas é maior do que a alegria com Deus. Tem alguma coisa errada, irmãos. Há algo errado na vida da pessoa. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia diz. Se eu tenho no coração o óleo da alegria, o óleo do Espírito, como é que o Flamengo é mais importante do que Deus na minha vida? Como? Não pode, não tem como. Eu tenho que ter prazer naquilo que é de Deus. E Davi, de forma clara, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Aqui está o resultado de confiar em Deus, de consagrar-se ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que entregam as suas vidas recebem o cuidado de Deus. O Eterno os guarda, os protege, irmãos. Ele nos faz descansar em pastos verdes.
Evidentemente que Davi está fazendo aqui uma comparação com seu tempo de pastor de ovelhas, em que ele cuidava das ovelhas, ele levava as ovelhas para os pastos verdes, para onde havia água. Lá em Israel, irmãos, era difícil essa situação. Pouca água, pouca chuva, poucos pastos. Os pastores de ovelhas saíam à procura com seu rebanho de onde havia pastagens, haviam águas, para que as suas ovelhas pudessem comer e beber. Era assim o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Por isso que Davi faz esta comparação. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Nós, irmãos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós fazemos um compromisso verdadeiro com Deus, é assim que Ele faz com a gente, amados. Ele nos leva para lugares seguros, lugares onde nada há de nos faltar, porque o Senhor nos dá tudo quanto nós precisamos antes mesmo que lhe o peçais. Quando nós, irmãos, temos uma comunhão com o Senhor verdadeira, o Eterno tem o cuidado em nos envolver e renovar as nossas forças. No versículo 3 do Salmo 23 ele diz: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O Senhor renova as nossas forças. E eu tenho visto aqui em nosso meio, amados, quantas pessoas que tiveram as suas forças renovadas, tiveram seus corpos curados, seus problemas resolvidos. É assim que Deus faz na vida daquele que clama por Ele, daquele que olha para Ele. É assim que o Senhor faz, amados. O Eterno vem e cuida de nós e faz a bênção chegar aos nossos corações. Ele renova as nossas forças, amados. Nos guia por caminhos certos. Ele renova as nossas forças e nos faz andar por caminhos que são seguros, que são abençoados, caminhos que nós teremos prazer em estar com o Senhor, caminhos de vitórias, caminhos de realizações, caminhos de proximidade com Ele. Mas para que eu possa trilhar por esses caminhos e receber essas bênçãos de Deus, eu tenho que entender que o Senhor precisa ser meu pastor. O Senhor precisa ser meu pastor, irmãos. E a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Lembra do texto? Buscai o Senhor em primeiro lugar. Aí nós paramos e refletimos: será que eu tenho buscado Deus em primeiro lugar na minha vida? Mas eu quero a bênção de Deus. Mas eu tenho buscado Deus em primeiro lugar? Aí nós escutamos as pessoas falarem: oferte, dizime que Deus vai te abençoar. Mas eu tenho buscado Deus em primeiro lugar? O que é primeiro lugar na minha vida? Vou dizimar primeiro, vou ofertar primeiro, vou fazer um sacrifício primeiro, vou fazer uma campanha primeiro? Não, amados, é buscar em primeiro lugar o Senhor, é possuir Deus como pastor, é entregar a vida primeiro para Ele, é acertar a vida primeiro com Deus, é uma vida de santidade, uma vida de retidão. É assim que o Senhor te encontra, amados. É dessa forma que Ele encontrou Davi, uma vida de compromisso, de retidão com Ele. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, amados, nós estamos abrindo uma porta para que Ele haja em nossos corações, para que Ele faça obra na nossa vida. E o Senhor sabe de tudo quanto necessitamos. E Ele não tem seu braço encolhido, como diz a palavra, mas o Senhor tem seu braço estendido para nos abençoar. Tem seu braço estendido para nos fazer prosperar, irmãos. A bênção de Deus, ela está reservada para aqueles que o temem, para aqueles que o temem, para aqueles que o temem. Nós precisamos, queridos, aprender cada dia mais a buscar o Senhor, a entender que primeiro Deus quer o nosso coração, depois que nós entregamos o nosso coração, aí sim, vem os nossos holocaustos, ou seja, vem as nossas ofertas, vem tudo aquilo que nós temos para oferecer ao Senhor. Mas primeiro, irmãos, é necessário que Ele seja o nosso pastor. E no versículo 4 do Salmo 23 diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Aqui o Senhor
fecha a sua promessa. E Davi tinha convicção dessa promessa do Senhor para com a sua vida. E ele diz, ainda Deus, ainda Deus, que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu estás comigo e tu me proteges e diriges. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. É isso que Deus quer te oferecer. É isso que Deus tem para você. E quando nós olhamos os exemplos da palavra de Deus, nós vamos deparar todos aqueles que venceram com o eterno, que estão narrados na Bíblia como vencedores. Eles agiram assim. Eles confiaram no Senhor, entregaram a sua vida, buscaram Deus, viveram Deus, amaram Deus, foram de Deus, agarraram-se com todas as forças ao Senhor, agarraram-se ao Senhor, irmãos, amaram ao Eterno acima de todas as coisas. Irmãos amados, se nós queremos viver as promessas de Deus e receber as bênçãos do Eterno, nós temos que começar pelo caminho certo, e o caminho certo é santificando a nossa vida. É santificando o nosso coração, é nos doando para Deus, é clamando para que o Eterno adentre a nossa vida, que Ele faça morada dentro de nosso coração. Quando nós agimos assim, irmãos, nós vamos ver a glória do Senhor, nós vamos experimentar a glória do Senhor, porque Deus virá e fará grandes coisas, coisas indizíveis. Não será possível descrever o tamanho das bênçãos de Deus para com as nossas vidas. Não será possível descrever, irmãos. Queres grandes coisas do Senhor? Queres grandes coisas de Deus na sua vida? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Glorifique a Deus com todas as tuas forças. Entregue-se ao Senhor com todo o teu ser. Entregue todo o teu ser para o Senhor. Fale para Deus. Entra na minha vida, meu Deus. Muda, restaura-me, cura-me, renova-me. Porque eu quero que tu sejas o meu pastor. E faça como Davi fez, amados. Abrace o Senhor. Entregue-se para o Senhor. E viva como ele viveu, a presença do Senhor, a presença do Todo-Poderoso. E você verá o mover do Senhor na sua vida. Nos diz Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Crês nisso? Viva o Senhor. Queres isso para a tua vida? Viva a Deus. Queres esta promessa também na tua existência? Viva a Deus, amados. É preciso viver Deus. Tem que dar os mesmos passos. É preciso dar os mesmos passos que Davi deu. É preciso agir semelhantemente a Davi. É preciso abraçar o Senhor e entregar-se por completo ao Todo-Poderoso. Que nós, amados, tenhamos essa disponibilidade. Que tenhamos essa vontade. Que tenhamos dentro do nosso coração este querer. O querer de entender e receber em nossos corações o grande mover do Senhor, e certamente Ele há de agir e manifestará a sua glória na nossa existência. Amém? Louvado seja o nome santo de Deus, portanto. Vamos orar neste momento. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, porque tu és bom, porque tu és poderoso, Senhor. E nós queremos declarar, meu Deus, que queremos, Pai, receber também aquilo que Davi recebeu, mas também queremos nos comprometer, Senhor, a nos entregarmos, Pai, fazermos o compromisso contigo e doarmos a nossa existência para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoa-nos, guia-nos, leva-nos à tua presença, para que nós possamos cada dia mais possuirmos, ó Deus, experiências grandes, maravilhosas contigo. Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre todos esses que aqui estão, Senhor, que sejam eles abençoados, todos quanto ouvir esta palavra, que sejam despertados e que recebam em nome de Jesus a bênção necessária para viverem segundo a tua vontade e declararem que tu és o pastor, tu és o meu pastor.
Faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Amém, amados. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 416.